Olá, turma! Hoje iremos fazer a correção da atividade diagnóstica que vocês realizaram quinta-feira. Então, vamos lá. Eu peço que todos vocês façam a correção, tudo bem? A questão 1, o descritor era localizar a informação explícita em um texto. Então, quer dizer que a resposta ela está no texto. A questão 1 e a questão 2, tá bom? Que é localizar a informação explícita em um texto. Aí vamos à leitura do texto. Diz assim: era no tempo do rei, uma das 4 esquinas que formavam as ruas do ouvidor e da quintanda, cortando-se mutuamente. Chamava-se nesse tempo o Canto dos Meirinhos. E bem lhe assentava o nome, porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe. Os meirinhos do tempo do rei, esses eram gente temível e temida, respeitável e respeitada. Formava um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo em que a demanda era entre nós um elemento de vida. O extremo oposto eram os desembargadores. Ora, os extremos se tocam, e estes, tocando-se, fechavam o círculo dentro do qual se passavam os terríveis combates das citações. Provarás razões principais e finais, e todos esses trejeitos judiciais que se chamava processo. Daí, sua influência moral. Depois a gente ia responder a questão. A questão 1 perguntava o seguinte, né? Já tem até a resposta. O Canto dos Meirinhos era o quê? Lá no começo do texto diz que era no tempo do rei, uma das 4 esquinas que formavam a Rua do Ouvidor, cortando-se mutuamente. Chamava nesse tempo o Canto dos Meirinhos. Então, o que era esse Canto dos Meirinhos do tempo do rei? Vocês podem ver que esse Canto dos Meirinhos era um ponto de encontro, uma das 4 esquinas que formavam a Rua do Ouvidor. E aí era o lugar favorito de encontro de todos os indivíduos dessa classe. Então, quem marcou o item A, um ponto de encontro, acertou. A questão 2 pergunta: os meirinhos tinham influência moral por quê? A. Tinham suas razões principais e finais. B. Tinham terríveis combates com os desembargadores. C. Participavam juntos com os desembargadores dos processos. Ou D. Compunham a cadeia que envolvia todo o Rio de Janeiro. Exatamente o item D. Os meirinhos tinham influência moral porque aqui no texto a gente pode ver a resposta. Bem aqui no texto tem a resposta. Os meirinhos do tempo do rei, esses eram gente temível e temida, respeitável e respeitável, e formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo em que a demanda entre nós era um elemento de vida. Então, bastava apenas a gente verificar, a resposta aqui, compunham a cadeia que envolvia todo o Rio de Janeiro. Então, quem marcou item D também acertou. Vamos lá, a questão de número 3, que tem como descritor o descritor 6, que é identificar o tema de um texto. Lembrando que o tema é o assunto do texto. A Arte de Ser Feliz, de Cecília Meirelles. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Nesse ovo costumava pousar um pombo branco. Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava da mesma cor do ovo de louça, o pombo parecia pousado no ar. Eu era criança, achava essa ilusão maravilhosa e sentia-me completamente feliz. Agora vamos lá à questão. A temática tratada nesse texto é sobre. O que é a temática? A temática é a mesma coisa do assunto, né? O tema. Qual é o tema tratado nesse texto? Aí vamos lá. Item A. Uma criança que não tem do que fazer passa o dia a olhar o céu? Era isso? Não, né? B. O amor que não existe, mas que, ao prová-lo, deixa todas as pessoas felizes? Também não. C.
A felicidade que existe nas pequenas coisas, cuja percepção depende da nossa capacidade de olhar. Eu acho que essa daí. Ou item D, os sonhos de uma criança considerada com problemas psicológicos. Não, a resposta correta é o item C. A questão 4 tem como descritor o 4, que é inferir uma informação implícita em um texto. Uma informação implícita é aquela que você tem que ler o texto e verificar a resposta nas entrelinhas. É uma resposta que não está pronta no texto. Você tem que ter um olhar mais preciso. Então, vamos lá. Segundo o escritor Henry, a arte de ser feliz está no poder de extrair felicidade de coisas comuns. Esta citação vem de acordo ao expressado no poema de Cecília Meirelles. Por quê? Aí vamos ver aqui os itens. Isso nunca dependerá de como enxergamos as coisas ao nosso redor. B. A autora deixa claro que a felicidade pode ser encontrada nas coisas mais simples do nosso cotidiano. Será que é essa a resposta? C. Ser feliz nunca foi arte, e sim uma maneira de viver livremente. D. Aborda a própria experiência de vida, que se apresenta repleta de coisas banais, sem grande importância poética. E a resposta da nossa questão é o item B. A autora deixa claro que a felicidade pode ser encontrada nas coisas mais simples do nosso cotidiano. Vamos à questão de número 5, que é distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, do escritor 14, né? A gente saber distinguir o que é o fato e o que é a opinião. Leia a citação e responda à questão. O amor de mãe por seu filho é diferente de qualquer outra coisa no mundo. Ele não obedece lei ou piedade. Ele ousa todas as coisas e extermina sem remorso tudo o que ficar em seu caminho. Agatha Christie. A questão: para Agatha Christie, o amor de mãe por seu filho é... Qual a opinião que ela tem em relação ao amor de uma mãe por seu filho? Item A. É único e ultrapassa a existência e a materialidade. B. A comunhão da espiritualidade, ou seja, é a conjugação do coração, alma, espírito e essência. C. Ele é incondicional. Equivale ao tudo e ao nada, é viver vivendo. D. Incomparável. Não existe nada com que se possa comparar nesse mundo. Quando a autora começa a sua citação dizendo que o amor de mãe por seu filho é diferente de qualquer outra coisa no mundo, ela quer dizer que o amor de uma mãe por seu filho é incomparável, que não existe nada com que se possa comparar nesse mundo. Ele é diferente, então não se pode comparar com nada nesse mundo. Portanto, a resposta correta será o item D. A questão de número 6 é um anúncio. O descritor é o 5, que é interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. E aí a gente vai fazer a leitura deste anúncio, né? Que tem assim: bebeu e está dirigindo? Vai ficar lindo com uma coroa de flores. E a questão pergunta: essa campanha tem como tema, qual é o assunto dessa campanha publicitária? E tem A, poluição visual. B, educação no trânsito. C, a solidariedade entre transuentes. Ou D, o meio ambiente. Qual desses 4 itens está de acordo com o que o texto, né, que é o anúncio, quer repassar? Então, quem marcou o item B, educação no trânsito, acertou. Questão de número 7. O descritor é o 16. Esse descritor a gente não estudou ainda, que é identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.
A questão diz: marque o item correto em relação ao humor nessa campanha publicitária. Vocês perceberam que naquela campanha tem um certo tipo de humor, de ironia, de riso. Quando ele diz que alguém bebeu e está dirigindo, e que se ele morrer, ele vai ficar lindo com uma coroa de flores. Item A. Não há humor, pois ao invés de gerar o riso, o anúncio gera a reflexão de todos os motoristas que o leem. B. Não há humor, uma vez que os anúncios falam a respeito de um drama muito comum que é a morte no trânsito. Pode ser algum desses dois itens? Não, né? Nenhum dos dois está convincente. C. A quebra da expectativa que gera o humor está na pergunta que é feita no início de cada anúncio, pois os leitores não estão acostumados com anúncios que se dirigem diretamente a eles. Ou entender, a quebra de expectativa está após a pergunta que é feita no início de cada anúncio, pois os leitores não esperam os comentários divertidos a respeito da morte. Quando eu falo de quebra de expectativa, o que é isso? É quando você lê alguma coisa e você espera que algo aconteça e aquilo não acontece, né? Acontece uma quebra de uma expectativa. É o que você esperava daquele texto, não aconteceu. A resposta correta, com certeza, será o item D, né? A quebra de expectativa estará após a pergunta. Vamos lá, a questão de número 8, que tem como descritor o 13, que é identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Leia o texto e responda as questões 8 e 9. Então, vamos lá. Um dia ia à escola, o outro ao parque. Encontram-se no meio do caminho. E aí, velho, beleza? Beleza, parceirão. Estende as mãos direitas, deslizam-nas para trás, fecham-se, batem-nas. E aí? Ah, velhinho, sussa, só tô indo lá na escola trocar ideia com o professor. O cara tá querendo me reprovar, velho. Acredita? Ih, velho, aquele cara ali é zica, hein? Metade da sala está com medo de bombar. A partir da leitura desse texto, o que é que a gente pode perceber? Essa linguagem que foi utilizada nesse texto é uma linguagem comum em qual meio? Será que essa linguagem é comum entre jovens? Ou é comum entre crianças? Ou é entre adultos? Vocês perceberam que quando ele diz assim, e aí, velho, beleza, ele não estava se referindo a uma pessoa que era velho, ele estava como se fosse um jargão, uma gíria que é utilizada pelos jovens. Quando diz assim, ó, beleza, parceirão, que eles estenderam as mãos direitas, deslizaram para trás, fecharam, depois bateram, isso é um tipo de coisa que acontece entre os jovens. A questão: é possível afirmar sobre o texto que a linguagem utilizada é a formal? O que é uma linguagem formal mesmo? É aquela linguagem que está de acordo com a norma padrão. É uma linguagem correta. B. Os idosos conversam como se fossem adolescentes. C. É de difícil entendimento para quem não conhece as palavras utilizadas. Ou item D. Não há semelhança com a realidade. Vocês puderam verificar que essa linguagem que foi utilizada no texto é uma linguagem informal, uma linguagem que é utilizada no cotidiano de vida das pessoas e que essa linguagem ela é de difícil entendimento para quem não conhece essas palavras que foram utilizadas. Questão 9. Pede para a gente identificar quais são as gírias que tem no texto, né? Sussa e trocar. Sussa é uma gíria, já a palavra trocar não é, então não pode ser o item A. B. Deslizam e batem. Também não, né? C. Ideia e zica. E item D. E bombar. Desses dois itens que sobraram, quais vocês acham que pode sim ser gírias? Como resposta, nós temos o item D, e bombar. E por último, nós temos a questão 10, que também é do descritor 4, inferir informação implícita em um texto.
é uma fábula, né? Vamos lá, a leitura, o leão e o rato. Certo dia estava um leão a dormir à cesta quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. Perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me desta vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim? O leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e o deixou partir. Dias depois, o leão caiu na armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, amarraram numa árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nisto apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que o ratinho pequeno salvou o rei dos animais. A questão pergunta: essa fábula ensina que? A questão quer saber qual é o ensinamento, qual é a lição de moral que a gente pode tirar desta fábula. Eu vi muita gente marcando que devagar se vai longe, né? E o que foi que eu percebi nisso? Que vocês não entenderam o contexto em que a fábula foi escrita. E que mais importante ainda é que vocês não prestaram atenção quando leram a fábula e muito menos quando foram verificar a questão. Então vamos lá. Item A. Devagar se vai longe? Não, isso daí não é um ensinamento que a gente pode tirar da fábula. B. Não devemos subestimar os outros. O que é subestimar? Não devemos duvidar da capacidade alheia. C. A razão do mais forte é sempre a melhor. D. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, como resposta correta, nós temos o item B. Não devemos subestimar os outros.